Oi, tudo bom? Depois que a gente já tinha finalizado a gravação desse episódio, escuta só o que o Giovanni Teixeira, que é engenheiro químico aqui na Copel, disse pra gente sobre as mudanças do clima. Sabe que eu vejo vocês falando dos ODS? Eu acho que cada ODS é como se fosse uma doença do corpo. Mas em que sentido assim? E o ODS 13 é como se fosse a diabetes. Ela é lenta. Só que estraga todo o resto. Exatamente. Só que a hora que a pessoa já está no nível crítico, não tem mais o que fazer. É amputar o pé mesmo. O Giovanni é o cara que monitora as emissões de gases do efeito estufa por aqui. E aí no final dá para ouvir o Gustavo Lüdemann, que é biólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Bom, as pesquisas que servem de exame para avaliar esse diabetes não indicam um quadro lá muito bom. A era industrial aumentou as emissões de carbono na atmosfera em 146%. A temperatura média do planeta subiu 1 grau e a taxa de aquecimento está cada vez mais acelerada. O que vai acontecer se a gente não fizer nada para controlar essa doença crônica é o que a gente quer saber hoje desses dois especialistas no assunto. Também participa da conversa o secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira. Por questões de agenda, a gente gravou com ele antes de conversar com o Gustavo e o Giovanni. Da conversa com os três, eu só posso te dizer que é urgente que você fique sabendo do que eles têm para te contar. Este é o Energia da Sustentabilidade e hoje o nosso assunto é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 13, combate às mudanças climáticas. Vamos lá? Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Olá, Carlo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar a nossa conversa, queria que você contasse para a gente qual é o posicionamento da Rede Brasil do Pacto Global com relação a uma vertente que segue questionando a responsabilidade humana sobre as mudanças do clima. Ainda paira alguma dúvida sobre essa questão? Bom, obrigado pela pergunta. É importante fazer essa pergunta, mas assim, esse é um tema que eu entendo que a gente já está pacificado, né? Eu acho que negacionistas do clima é uma coisa que encontra raramente umas pessoas meio sem sentidos para a sociedade, assim, né? E inclusive, né, o Trump, que era considerado negacionista, durante a campanha ele não falou contra a existência da mudança do clima e nem contra a responsabilidade do homem, né, do ser humano, com relação à mudança do clima, né? E o último relatório agora do IPCC, o 6º relatório, que saiu na segunda-feira passada, ele deixa bem claro, ele chama de inequívoca a participação e a responsabilidade do ser humano na mudança do clima, né? Por isso que a gente chama agora essa era de antropoceno, que foi pela primeira vez que um animal, um ser vivo, foi responsável por mudar as condições geofísicas do planeta. E como é que se dá, Carlo, a participação do Brasil nesse chamado antropoceno? Outra pergunta super importante. Olha, a gente tem que entender bem, né, o que significa a mudança do clima aqui para o Brasil e o que significam as emissões do Brasil, né? Primeiro, coloquemos num contexto histórico. O Brasil sempre defendeu historicamente o que a gente chama na diplomacia climática responsabilidade comum, porém diferenciada, tá? Vou fazer um paralelo aqui, uma analogia, só para a gente entender. Significa você chegar num restaurante caro, né? E só que por motivos vários você chegou muito atrasado e chegou na hora do cafezinho. E na hora da divisão da conta, dividiram a conta igualmente a todos, inclusive você, né? Ou seja, você pagou uma conta ali de R$200 pelo cafezinho que você tomou, né? Então, essa é a lógica, né? Significa que os países desenvolvidos têm uma responsabilidade muito maior pela concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e aí estão querendo dividir a conta igualmente, né? O Brasil ele sempre teve essa postura, assim como outros países em desenvolvimento, e aparentemente continua tendo essa postura. Dito isso da negociação e o contexto histórico, a gente vem para nossas fontes de emissão, né? Diferente de outros países, e a gente falando aqui
com Copel, né, diferente de outros países, energia é a nossa solução e não é nosso problema, né? Energia primária, energia elétrica também, né? E por quê? Porque por vocação natural, a gente sabe, a nossa matriz elétrica, por exemplo, ela é prioritariamente hídrica, né? E temos aí fontes renováveis intermitentes, como solar, eólica, em abundância, né? Então, a gente está ali entre os 10 maiores em eólica e entre os 15 maiores em solar já, né? E crescendo muito. Então, isso, né, sem contar, como falei, a matriz primária de energia, e aí considerando, por exemplo, o transporte, que é um grande vilão no mundo, além da geração de energia para edifícios e etc., né, e para a indústria, a gente vai muito bem, né, porque a gente tem uma matriz onde a gente usa etanol, a gente tem o biodiesel também misturado ao diesel, então a gente vai muito bem, né? Claro que sempre tem oportunidade para a gente melhorar. Agora, grande vilão no Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, o que a gente chama de alteração do uso do solo, mudança do uso do solo, né? Significa queimadas, por exemplo, né? Para colocar ali ou atividade agrícola ou fazer pastagem. Então, isso que é o grande vilão, né? Por isso que o Brasil hoje figura aí entre os maiores emissores do planeta. Se a gente tirar a alteração do uso do solo, o que, claro, a gente não precisa tirar tudo, mas tirasse pelo menos as queimadas, né? A gente já teria um efeito muito importante, né? Gostaria de dar as boas-vindas também ao Gustavo Lüdemann, que é pesquisador do IPEA. Gustavo, você gostaria de complementar? Sim, primeiramente queria agradecer a oportunidade, Raquel, de estar conversando aqui sobre esse assunto, a você em nome da Copel, né? E, historicamente, a gente tem um discurso muito pautado na nossa matriz renovável, né? A gente sempre diz que o Brasil já tem uma matriz limpa, né? Outros países ainda vão demorar muito a chegar na matriz do Brasil. Ela sempre foi um colchão, digamos assim, para a gente discutir mudança de clima, historicamente, né? Nossa maior preocupação histórica sempre foi mudança do uso da terra, né? Seguindo a metodologia do IPCC, a nomenclatura, né? Dos diversos setores, como eles contabilizam isso nos inventários que são enviados para a Comissão de Clima. Mudança no uso da terra é sempre uma preocupação tantas vezes maior do que o setor energia, que na maioria dos países é a grande fonte de emissão, né? Que eu acho que essa discussão tardou um pouquinho a pautar o setor energético como um todo, né? Incluindo aí também a queima de combustíveis fósseis. E, de fato, a gente ainda comparativamente tem uma matriz limpa, mas cada vez mais o setor de energia tem que entrar, porque as projeções, né, da nossa demanda exigem que a gente converse mais sobre eficiência energética e da expansão para ela ser cada vez mais renovável, né? A gente até está trilhando um bom caminho aí com a expansão das eólicas e tudo mais, mas o debate agora está funcionando agora sob um pouco mais pressão. E aí um outro lado, se me permite muito rapidamente, a questão do efeito, né, que a gente tem com relação à mudança do clima. Esse relatório do PCC ele foi muito importante para mostrar os efeitos que a gente já sente e a gente vai sentir cada vez mais. Só um parênteses aqui, essa sigla, o IPCC, se refere ao painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. A gente colocou um link para o relatório na descrição desse episódio. Por exemplo, vocês, né, Curitiba, a gente sabe que já está passando por um processo de escalonamento no acesso à água, né? Então, uma coisa que a gente tem uma intermitência no consumo de água é uma coisa que nos prejudica como ser humanos fortemente, como a gente bem sabe, infelizmente, né? Todos aqueles tufões, esses eventos climáticos extremos que a gente vê no sul do país hoje, principalmente ali em Santa Catarina, né? Existia uma vez a cada alguns anos, etc., né? Hoje é frequente.
Hoje a gente tem todo ano. Hoje, muitas vezes, a gente tem mais de uma vez ao ano, né? Então, é disso que a gente está falando. Gustavo, você enxerga, dentre esses caminhos para mitigar as emissões no setor elétrico, a energia eólica e a solar como as duas principais fontes possíveis de contribuir nesse processo? Existem outros componentes que podem entrar nessa matriz também? Com certeza, especialmente o solar, né? Já se fala isso há muito tempo, né? Se a Alemanha consegue ter bairros chamados de bairros solares, né? Como em Friburgo, por que no Brasil, com uma insolação tão mais intensa, né, a gente não consegue aproveitar melhor essa fonte de energia? Então, a gente tem bastante espaço aí. Claro, tem intermitência da luz solar, né, também é bastante regionalizada. Né, a gente tem a vantagem no Brasil de ter um grande sistema interligado, né, então o maior potencial certamente está no semiárido, inclusive por conta das mudanças climáticas, né, que fazem com que o semiárido tenha cada vez mais insolação, cada vez menos nuvens, infelizmente, né, isso são problemas climáticos, mas são uma fonte importante de energia elétrica. Mas no Brasil inteiro a gente tem condições de produzir energia solar abundante, e ventos nós temos também, principalmente no litoral e em várias outras partes, a gente tem aí monitoramento de onde a gente ainda tem um potencial grande para explorar essa outra fonte, que também é intermitente, mas muitas vezes não só a grande oferta dessa energia, mas também a combinação delas, e eventualmente combinação, juntar PCHs, por exemplo, com moinhos que jogam água rio acima e coisas desse tipo, são potenciais ainda a serem explorados, né? Mas existem outras fontes também. Nós temos muitas fontes, por exemplo, de bagaço, né? A gente utiliza de maneira cada vez mais eficiente as fontes provenientes da fotossíntese, né? Para produzir energia, inclusive elétrica. E elas têm um potencial muito grande, pensando aí eventualmente também aí para mobilidade elétrica, para mobilidade também aí de hidrogênio. Eu ia te perguntar mesmo da biomassa, né, que tem um potencial enorme aqui para quem está no eixo Paraná-São Paulo. A gente vê que a coisa está crescendo bastante nos últimos anos e ganhando em eficiência, né, tecnológica. Giovanni Teixeira, que está aqui com a gente, responsável pela realização dos inventários de emissão de CO2 aqui da Copel há alguns anos, né? Giovanni, gostaria de saber, depois que a Copel instituiu uma política de mudança do clima e como ela tem se dedicado à realização desses inventários, qual que foi o nosso aprendizado com esse processo ao longo desse tempo? O que você pode contar para a gente a respeito dessa experiência? Raquel, Gustavo, tudo bom? Bom, eu acho que a política ela trouxe para a Copel uma diretriz bem importante de não só de consciência do processo, mas também de que é necessário você analisar o perfil de emissões da empresa. E fazendo um histórico de tudo que quando a gente começou lá atrás, lá em 2009, a elaborar inventário, é perceptível essa evolução, né? Tanto na construção, da importância de ter uma base de dados boa, de você conhecer o perfil da empresa, e você também observar a mudança de comportamento da empresa, né? Então, nós fomos expandindo ao longo dos anos, e algumas fontes foram surgindo no nosso inventário, como, por exemplo, a mudança em uso do solo, que foi instituída pelo GHG lá em 2016, e até então não era contabilizado no Brasil. Então você já nota, né? O setor elétrico ele está em constante expansão, então você vai ter uma fonte dessa que não era reportada. Então aí a gente já nota uma mudança. Então você já começa a pensar, eu vou crescer, mas eu sei também que eu vou ter uma emissão embutida com esse crescimento, né? Isso é um fator. O segundo fator é que a Copel, esse ano, aprovou o plano de neutralidade dela, e ter essa gestão das emissões, ter esse acompanhamento, foi outro fator importante, porque você consegue saber aonde está realmente as suas principais fontes de emissão,
e o que você realmente pode fazer, o que você não tem muita condição de fazer. Então, isso também é um fato, assim, que você ter esse histórico te permite tomar essas decisões, muitas vezes no intervalo curto de tempo, né? E até buscar que alternativas você pode ter de mitigação ou onde você vai colocar os teus investimentos nos próximos anos. Então, fazendo uma análise, né, desde quando a gente começou a fazer inventário até hoje, a gente nota isso, né, e a qualidade realmente das informações, o entendimento das pessoas também em relação ao tema. Então, quando começou a ser pedido lá atrás, lá em 2010, 2011 ainda, que eram dados primários ainda do que a gente tinha, não era um detalhamento tão grande, então as pessoas ainda olhavam aquilo, tá, mas para que vocês querem isso, mas o que vai fazer com isso? Hoje, já é uma prática que já está internalizada, então as pessoas já conseguem compreender o que são esses, para que servem esses dados, o que vai resultar nisso, e aí quando elas ouvem, né, as matérias da mídia falando de mudança do clima, dos impactos, da necessidade de ter reduções de emissões, aquilo faz sentido, aquela prática que às vezes, que eu estou informando numa base lá, ou que eu estou compilando uma informação, ela começa a fazer sentido para todos que estão no processo. Isso eu vejo que é bem positivo, isso é um aprendizado, e as políticas da Copel têm contribuído para isso. Bacana, a iniciativa desse podcast faz parte um pouco desse esforço da gente tornar essas informações cada vez mais disseminadas e mais parte do dia a dia. Você está acompanhando o Energia da Sustentabilidade. Este podcast é parte de uma websérie que também tem vídeos de animação curtinhos no YouTube da Copel. Dá uma olhada lá. Se você gosta de energia e inovação, quero te convidar para conhecer também aqui no seu tocador de áudio o GDcast Copel, nosso podcast de geração distribuída. Agora de volta ao ODS 13, hoje estamos conversando com o secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, com o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Gustavo Lüdemann, e com o engenheiro químico da Copel, Giovanni Teixeira. Quer dizer, a gente aqui na Copel tem vivido isso, né? Na área de geração, uma estiagem histórica vivida aqui no Paraná nesse momento. Na área da distribuição, cada vez mais eventos climáticos severos, uma manutenção pesada, troca de poste, fiação que se rompe, e isso com cada vez mais frequência. O que vocês enxergam de consequências presentes já dessas mudanças do clima na cidade e no campo, e que podem também servir como um alerta para a gente e acender esse botão da prioridade, né, de ações nesse sentido de conter as mudanças do clima? Eu acho que os aspectos da mudança do clima perceptíveis são inúmeros, né? Na Alemanha mesmo, a questão agora o primeiro tema que se discute agora nas eleições que vão renovar o parlamento alemão e vão estabelecer quem será primeiro-ministro na Alemanha após a Merkel, o primeiro tema é clima. E isso não tem discussão. E para mostrar o nível de prioridade que esse tema está tendo. E provavelmente o partido da Merkel, o CDU, deve perder bastante aí, pelo que estão mostrando as pesquisas, justamente porque com as enchentes que houve lá na região do Ruhr, o eleitor alemão está muito indignado, né, dizendo justamente que a Alemanha não podia ser pega de surpresa, né? A Alemanha já atua na política climática há muito tempo e foi uma falha realmente da gestão eles não terem estado preparados para um evento como esse, né? Que dizem que não faltou alerta, né? No Brasil, né, o próprio frio que vocês passaram aí no Paraná recentemente também tem a ver com deslocamento de massas de ar, que tem a ver com esse excesso de energia que a gente está no planeta, e que, né, em um certo grau certamente tem a ver com o incremento de gás de efeito estufa na atmosfera, que tem esse aumento na energia na nossa atmosfera, na nossa biosfera, no nosso oceano, né? Outros eventos, tem vários eventos extremos que a gente não tinha visto nessa magnitude como agora, né? A gente vê aí toda a Grécia em chamas, né? A Califórnia tem muitos eventos de incêndios florestais, mas eles estão ficando cada vez mais frequentes. E, finalmente,
A perda do permafrost na tundra está, inclusive, aumentando os gases de efeito estufa, porque eles emitem muito metano também, o fato de você estar lá drenando a água que antes estava congelada no solo, né? Então, a matéria orgânica ali está se perdendo e está virando gás de efeito estufa também. Enfim, são inúmeros, né? Eu não sei se o Giovanni quer elencar alguns, mas... É bem importante isso que você colocou, Gustavo. E eu acho que é uma questão que a gente já percebe esses efeitos, né? Tanto no sul nós estamos passando por uma crise hídrica, de ter racionamento, já faz mais de um ano isso. A geração de energia, a gente também já observa que, da mesma maneira, os reservatórios já não estão tão cheios como eram, já enfrentam o problema também de ao longo do tempo, isso está reduzindo, e é um problema crítico para o Brasil por ter uma grande quantidade de só matriz energética e hidrelétrica. Mas também, o ano passado, nós tivemos um ciclone bomba aqui, então, uma coisa que não se esperava Curitiba passar por uma situação dessa, ou se esperava por um período muito mais longe, né? Então, a gente foi pego de surpresa, de uma maneira geral, com uma magnitude disso. Tive experiência no setor elétrico, e a gente, na empresa onde eu trabalhei, a gente media, claro, como vocês fazem, né? Por exemplo, os ventos nas regiões, né? E a gente via o quê? Que a quantidade de ventos acima de 60 km por hora aumentou extraordinariamente nos últimos anos, né? Então, isso pegando o histórico, desde quando se mede isso até hoje. Então, a gente já está sofrendo muito, a agricultura está sofrendo muito, né? Uma seca muito grande no Brasil central e que vai aumentar cada vez mais. Então, isso para colocar como a gente afeta a mudança do clima e como a gente é, então, afetado. E eu acho que essas discussões, elas começam a surgir agora. Então, apesar do tema já ser discutido há um bom tempo, ele estava, na minha opinião, muito longe do acesso da população. Ela não entendia com clareza, mas vai derreter geleiras, vai ter um maior, vai subir o nível dentro das cidades do mar, das cidades marítimas que vão ser afetadas, mas ainda estava um pouco longe, né? Eu vejo que, de uma maneira geral, a população ainda não se apropriava daquilo. E agora não, agora a conta está batendo na porta, né? E vai ter que ser feito alguma coisa, vai ter que ser modernizado muita coisa, vai ter que ser repensado muitas atitudes por conta disso. E se a gente for parar para pensar, o próprio desenvolvimento das regiões já requer isso. Então, eu não vou mais poder fazer uma agricultura com tanta emissão, eu já vou ter que fazer uma agricultura já baseada em baixo carbono. A indústria já vai ter que ser pensada no seu processo produtivo para reduzir as suas emissões, e vai chegar um ponto em que a gente vai começar a caminhar já para não só a redução, mas para o sequestro de carbono, para uma mitigação mais agressiva. Então, tanto o ambiente urbano como o ambiente rural, eu vejo que eles já estão sentindo os efeitos realmente. E a questão é que nós não estamos preparados para isso. O nosso planejamento, principalmente no Brasil, não foi preparado para poder enfrentar isso. Era uma discussão, talvez hoje a gente falasse 2050 é muito longe. Não, 2050 se a gente fizer o trabalho certo. Caso contrário, ele vai se aproximar o efeito muito mais e entra muito nessas questões, esses efeitos globais também que nós estamos observando. Bom, agora que chegou mais perto da gente, né? Vamos conversar sobre aquilo que a gente pode fazer e o que vem sendo feito. A meta do ODS 13, como o Giovanni colocou aí, quer que até 2050 a gente consiga neutralizar as emissões. E por mais que isso esteja longe, que talvez a gente quisesse que isso acontecesse antes, ainda assim me preocupa saber se vocês veem perspectivas reais da gente alcançar essa meta. Vocês acham que a gente tem esforços acontecendo concretamente para a gente chegar lá? Olha, é possível sim. Eu acho, na verdade, que se a gente de fato fizer essa coalizão entre os setores da sociedade civil, empresas e governo, a gente consegue inclusive antecipar isso, né?
foi o que eu falei, nessa questão, nesse mundo da transição energética, o Brasil ele vai muito bem, né? O mundo está correndo aí para eletrificar, por exemplo, o transporte, né? Enquanto o nosso transporte, boa parte já consome, como eu falei, etanol, biodiesel, né? Então, a gente nisso já está muito avançado, por exemplo. Energia elétrica, como a gente já comentou várias vezes aqui, a gente já vai muito bem, né? Então, os nossos ajustes aqui, eles não são tão desesperadores, né? E agora, com relação a, por exemplo, agricultura, né? E com relação também a queimadas, etc., desmatamento, a gente sabe que a gente tem o que fazer e tem como fazer, né? Vimos já no passado quedas bastante significativas em desmatamento, né? Não é fácil, mas a gente sabe como fazer, já fez, então é a gente se concentrar nisso para fazer. Eu tenho muita fé que a gente chega lá, tenho muita fé que a gente seja até regenerativo, né? O perigo aqui é com relação a, por exemplo, um processo irreversível na Amazônia, né? E já saiu um estudo, aliás, vai sair esse estudo ainda, falando que a Amazônia deixou de ser um captador de CO2 e passa a ser um emissor, né? Se esse for um processo irreversível e se a Amazônia passar por um processo de savanização, né, ou seja, a gente perde como uma floresta fechada, aí você tem ali, esses dias eu estava vendo um número, o que a gente tem de carbono na Amazônia é, por exemplo, 40 vezes mais do que se tem de carbono em reservas de petróleo, né? Então, se esse carbono que está preso à Terra for para a atmosfera, aí a gente está perdido. Eu sou bastante pessimista. Eu achei a fala do Giovanni perfeita, né? Eu acho que a imagem do urso polar num fragmento de iceberg ali, né? Ele não dizia muito ao povo brasileiro, né? Não é uma mensagem que realmente traz pânico ao povo brasileiro. Eu acho que a bandeira vermelha na conta de energia certamente é mais amedrontadora, né? E, Raquel, eu não vejo que estejamos num caminho agora de reverter nossa trajetória de emissões no Brasil, né? Vejo isso em pouquíssimos países, e especialmente no Brasil. Acho que a gente está bastante à deriva nesse tema, e isso certamente tem a ver com essa menor consciência do problema que nós temos, né? Não vi ser na pauta eleitoral um tema tão importante, a mudança do clima até agora, né? Espero que talvez nas próximas eleições sejam, né? Mas muito pelo contrário. Inclusive, nas eleições passadas, um discurso negacionista da mudança do clima recebeu um apoio muito, muito forte e teve resultados, né? A gente vai ter que reverter essa questão. Acho que a educação nesse sentido é primordial, né? A gente precisa ter um debate mais bem informado a esse respeito, e a gente pode e deve usar os exemplos que o Giovanni falou agora, né, em relação à redução de chuvas. Isso se deve, inclusive, não apenas à questão das mudanças climáticas globais, como também as regionais, né, que se dão também por desmatamento, especialmente na Amazônia, mas não apenas. Somos um país de tamanho continental, a distribuição de chuvas ela é bastante dependente aí da evapotranspiração. A mudança na paisagem ela vai alterar o clima também, né? E a gente precisa trabalhar cada vez mais isso também na consciência de todos, né? Especialmente de quem trabalha no campo, de quem tem responsabilidade direta também na manutenção da paisagem, né? E a gente vai ter que trabalhar com políticas públicas mais restritivas. Essa é a minha visão também. Vamos ter que ser mais agressivos, concordo com o Giovanni. Teremos, em algum momento, que reverter a nossa trajetória de emissões, inclusive capturando o CO2 da atmosfera. Isso vai ter que se dar através de reflorestamento, principalmente.
Mas eu sou bastante pessimista em relação à meta, né? Essa meta do ODS 13, eu acho ela muito, muito provavelmente não acontecerá. Bom, então temos aí o Carlo da Rede Brasil acreditando numa conjunção de esforços para que a gente consiga atingir as metas, o Gustavo do IPEA numa posição mais cética, né? Giovanni, eu pediria que você externasse o seu posicionamento a respeito. Bom, eu também sou pessimista, não acredito que vá atingir a meta, até porque nós vamos ter que mudar uma dinâmica muito grande no mundo, né? Então, a gente vai ter que repensar o modo de viver. E a pandemia, de certa maneira, ela trouxe um pouco isso, né, da gente já viver num modelo mais para home office, com consumo talvez menor e tal, mas provavelmente no que a pandemia acabe vai ter aquele boom das pessoas quererem buscar. E a gente deveria estar já no fluxo contrário, já repensando o consumismo, a necessidade de certas coisas que a gente hoje tem e que talvez a gente vai ser obrigado a ter que deixar lá na frente e que não está sendo preparado, não está sendo educado para isso. O que eu talvez tenha um pouco de esperança que venha é que o próprio mercado, principalmente do investidor, como ele já está de uma certa maneira pressionando as empresas, ele consiga realmente ter alguma força sobre isso e aí você consiga a contragosto, de uma maneira geral, ter que ser remoldado. Então, você, na base da força, você vai acabar moldando o mundo, de uma maneira geral, o comércio, por uma pressão externa, que é um reflexo de algo que já estão sentindo. Então, essa é o que eu enxergo, talvez, que possa dar certo lá na frente. Mas, se realmente não for feito nada, se ficar só na questão, vamos fazer, mas também eu não tiver nenhum apoio para que isso realmente aconteça, não vejo perspectiva de que vá se atingir essa meta só por uma questão de voluntariado, ou que diga assim, tá bom, a gente não vai mais ter carvão no mundo, a gente não vai mais ter petróleo, a gente vai começar a ter outras fontes, e vai ser incentivado que essas outras, mas com incentivo realmente para que tire de uma matriz e jogue na outra, para que você realmente tenha, ou que, não vou mais aceitar desmatamento, vou ter uma pressão por cima, vai ter uma pressão em cima disso, e daí realmente eu consigo colocar no caminho das metas. Aí realmente eu acredito que vai ter alguma coisa. Senão a gente pode chegar a alguma coisa de melhoria, mas não realmente atingir a meta. E aí o efeito vai vir. E só o que a gente está sentindo hoje, talvez é só o começo do que está para vir nos próximos anos. Pessoal, eu vou, só para finalizar, pedir que vocês indiquem para quem de repente não vai ler o relatório do IPCC ou não tem acesso assim a conteúdos mais profundos sobre o tema, mas se vocês tiverem uma dica de livro, de filme, de podcasts, enfim, conteúdo aí que as pessoas possam acessar para conhecer um pouco melhor esse tema, para também refletir um pouco mais longamente a respeito. As reportagens que eu vejo ultimamente, que eu tenho visto da Sônia Bride, eu tenho gostado. Ela traz de uma maneira assim, bem simplista para a população, mas que é muito clara de entender o efeito da mudança do clima. Ótima lembrança. Ela tem um livro, né? O Diário do Clima. Um programa que eu gostei muito, mas é um programa humorístico e ele tem um viés político muito forte. Então, é o último Greg News, que eu acho que ele é muito bem humorado, então ele até aborda temas relativamente complexos, acho que não tem nenhum erro grave, pensando nessas fontes mais simplificadas para tratar o tema. Eu acho que ele foi muito, muito feliz. Foi o último, chama Desespero Climático, vale muito a pena ver. Gente, eu agradeço de montão, assim, vocês terem topado dedicar esse tempo a compartilhar as informações, o conhecimento que vocês, um pouquinho, né, do conhecimento que vocês têm sobre o tema com a gente. Valeu mesmo. Obrigado, Raquel. Obrigado, Gustavo. Igualmente. Tchau. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Nosso muito obrigado ao Carlo Pereira, ao Gustavo Lüdemann e ao Giovanni Teixeira pela nossa conversa hoje. Acho que ficou bem claro aqui que é preciso agir e já para que os objetivos do desenvolvimento se tornem realidade. Parabéns e obrigada a você que chegou conosco até aqui. Buscar informação é o primeiro passo para a gente fazer a diferença. Não deixe de conhecer os outros episódios em podcast e vídeo desta série. Eu te espero para o nosso debate final sobre os ODS priorizados pelo setor elétrico brasileiro e pela Copel. Até lá! Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.